Vamos à segunda parte disso aqui. Se você não viu essa primeira parte, a partir de agora eu começo a analisar a primeira coisa mais importante de um imóvel. Então a gente recapitular o que a gente viu no vídeo passado. Se você não viu, cara, tem um card aqui em cima que você pode assistir o vídeo. Mas o que a gente viu... Opa, tem que ver aqui no microfone, né? O que a gente viu na aula passada? Especificamente que antes de você pesquisar um imóvel, você precisa ter algumas perguntas. As perguntas, principalmente, estão relacionadas ao seu objetivo, a quem é o perfil ideal de cliente, para você, na hora de pesquisar, saber o que você está pesquisando. Aí você encontrou um imóvel. E agora, Edwards, o que eu vou fazer? Bom, é aqui que a gente inicia a aula de hoje. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Estou aqui no imóvel que a gente estava vendo. Primeira coisa que eu vou olhar sempre no imóvel é, antes de qualquer coisa, o endereço. Eu já peguei o endereço aqui, vou pegar o CEP dele. Pode pegar pelo endereço, pode pegar pelo CEP, não tem problema. O que importa é que você consiga analisar o imóvel no detalhe. Pelo menos a localização do mapa dele. Aqui. Se não me engano, o condomínio fica bem nessa rua aqui, ó. É esse condomínio aqui. Beleza. Edward, o que a gente está procurando quando a gente olha nesse critério aqui? Vamos lá. Pensa no seguinte critério do meu personagem, da pessoa ideal que eu criei, tá? A pessoa ideal que eu criei é um cara de 35 anos, que é casado, tem um filho, tem uma renda assim. A pessoa, quando ela vai morar, seja se você está pensando em locação, seja se você está pensando em vender este imóvel, a pessoa está procurando um lugar que é ideal para o estilo de vida dela. Por isso que você precisa analisar isso. Minimamente, ninguém gosta de morar num lugar feio e horrível. Então, sempre que possível, você pega isso, um lugar bonito. Pô, é um lugar ok. Condomínio, para mim, é bonito. Beleza? Aí depois você começa a olhar se vai atender às necessidades básicas dessa pessoa. Pensa comigo, ó. É um casal. O cara é casado, o Marcos é casado. Provavelmente, um deles, talvez os dois, usem transporte público. Eles precisam usar ônibus. Talvez tenham um carro, talvez nem use carro, fica muito caro. Cara, então, ter o transporte público aqui, ó, um ponto de ônibus exatamente ao lado do condomínio, vai fazer toda a diferença. O cara só sai daqui do condomínio e ele já está no ponto de ônibus. Ele pode ir para o trabalho, ele pode ir para, sei lá, levar o filho na creche, enfim. Isso é importante. Segunda coisa que é importante, além do transporte público, pensando nesse perfil, tá, gente? Isso é importante. Anexar o perfil. Se a gente estivesse falando aqui de um imóvel que é de altíssimo padrão, o cara não ia usar ônibus. Beleza. Além disso, o que eu estou procurando, Edwards? Cara, eu gosto de olhar se tem comércio. O que tem de comércio? Cara, tem igreja, tem cabeleireiro, tem bastante igreja por aqui, né? Ó, casa kids, casa de recreação e berçário, autoelétrica. Eu começo a analisar aqui para entender se tem, por exemplo, uma escola perto. Isso para mim é importante para o Marcos. Por que eu acho que isso aqui é importante? Pelo simples fato de que provavelmente os dois trabalham. Então eles vão precisar deixar a criança na escola. Cadê? Tabacaria, Termas da Mata. Ah, era disso aqui que o meu cliente estava falando. Ó, tem uma escola aqui, Jardim Isis. Não é tão perto, mas também não é tão longe. Ver se tem alguma mais perto. Tem um mercado aqui, ó, supermercado Impactos, papelaria, esquadria de alumínio. Outra escola aqui. Então tem na região aqui uma escola, beleza? Ó, o cara mora aqui, ele tem que se deslocar talvez até aqui, ó, para deixar o filho dele. Mas é razoável pensar que isso é possível. Beleza, Edward, tem escola. O que mais que eu estou procurando? Vias de acesso. Usualmente, as pessoas em cidades pequenas, elas vão estar morando mais afastado e elas tendem a trabalhar mais para a região industrial ou para a região central. Talvez o cara aqui trabalhe até em São Paulo, não trabalhe na região de Cotia em si. Então, isso pode ser
importante para ele. Óbvio que ele vai trabalhar no centro da cidade, mas ter vias de acesso relativamente fácil também ajuda. Se ele está aqui, olha, tem uma rua, beleza, é uma estrada, né? Que ela vai cortar bastante partes da cidade. Você chegar à rodovia Raposo Tavares, é uma opção, mas é isso que eu olho principalmente. Por que isso daqui é uma das coisas mais importantes? Deixa eu olhar bem para sua cara neste momento. Por que isso para mim é uma das coisas mais importantes? Antes de você começar a olhar preço, antes de você começar a olhar se o imóvel tem processo ou não, antes de você começar a olhar se tem viabilidade financeira ou não, a localização ela é a mais importante. Se você entender que localização é o que define preço, é o que define liquidez do imóvel, ou seja, se o imóvel é vendido rápido, se o imóvel é alugado rápido, é a localização dele. É óbvio que sem dúvida, é impossível você ter que todos os imóveis do mundo estejam na mesma região. Pensa assim, ó, não, o centro da cidade é o melhor lugar do mundo. É impossível que todos os imóveis estejam no centro da cidade. Mas você precisa pensar no melhor pensando nesse cliente, nesse cara. É por isso que a gente traçou o perfil desse cara aqui. Porque a partir de então a gente consegue entender se para ele é bom. Ele trabalharia aqui, qual que é o perfil dele? Cara, eu não tenho tanta familiaridade assim com o perfil do cara que mora em Cotia. Mas eu acredito que faz muito sentido essa lógica. O cara ganhar R$6.000 na região metropolitana de São Paulo, renda familiar, ele não consegue morar tão bem assim. Entende? Então ele vai ter que morar numa periferia. É inevitável, é mais afastado, mas ele consegue morar numa casa legal, num apartamento, num condomínio bom. Entende? Isso daqui é a parte primordial. Edwards, se eu entrasse aqui e visse uma rua sem saída, ou perdão, uma rua de terra, eu pularia fora. Edward, se eu entrasse aqui e visse de frente aqui uma favela, pularia fora. Edward, se eu entrasse aqui, esse imóvel fosse totalmente afastado, não tivesse nada perto, eu pularia fora. É óbvio que sempre existem exceções, mas você precisa analisar que essa pessoa poderia não querer morar aí. Então, esses pequenos red flags te ajudam a determinar pequenas coisas. Se a aparência é boa, eu não gosto de pegar condomínios em que a aparência da fachada é horrível, é feia. Ai, Deus, por que não? Porque pensa como vai ser difícil se alugar. Olha isso aqui, se isso aqui não é apresentável. Cara, isso aqui é tranquilo para se apresentar a pessoa. Simples assim. O cara vai entrar, o cara vai olhar, pô, legal. Ah, não é perfeito, pô, mas é legal. É isso. É isso que você tem que pensar. E aí, além disso, de olhar a localização básica, coisas que eu gosto sempre de verificar, principalmente quando você vai comprar imóveis em regiões que você não conhece, é você pesquisar sobre a estrutura de segurança do lugar. Então, por exemplo, vamos pegar aqui o bairro Jardim Isis. Vamos pesquisar segurança no bairro Jardim Isis, Cotia. É um bairro residencial que mistura características de tranquilidade com desafios de infraestrutura. Embora descrito por algumas fontes como tranquilo, a região, como o município de Cotia em geral, enfrenta aumento de criminalidade. Moradores relatam problemas com trânsito e falta de fiscalização. Aumento de... Receberam nova... Morador enviou recado. Bom dia, tudo bem? Cotia. Eu gosto de entender um pouco isso aqui. Ficar atento à segurança pessoal, principalmente ao caminhar à noite. Beleza, isso aqui é no Brasil inteiro, né? Meios de transporte seguros para evitar caminhar em zonas inabitadas. Reduzir segurança pública. Então, isso parece que é uma questão da cidade como um todo, né? Vamos dar uma olhada. Comemorar. Localizado Cotia, bairros, blá, 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 alguns pontos de interesse. Valor médio para alugar é R$1.000. Então, você já sabe que tende a ter uma locação média nessa faixa de valor.
Aí os condomínios, se não me engano, o que a gente tá vendo aqui é um rosinha. Tem cara de ser esse aqui, ó. Le Copo de Leite, talvez. Ou esse aqui, Vila Verde. Nenhum nem outro. Gerivá. Tem um problema que às vezes aqui vem com nomes diferentes, tá? Parece esse, né? Eles são bem parecidos, aparentemente. Se dá uma pesquisada nisso daqui. Isso daqui é o que eu chamo de análise de papel. Não é bem papel, né? É uma análise digital. Mas eu gosto sempre de, quando eu estou fazendo essa pré-verificação, quando eu estou olhando essa parte do imóvel, eu sempre pesquiso em sites, porque eu quero ter uma prévia. Isso daqui, para mim, está me dando uma noção geral, se eu continuo ou não a pesquisa. Isso aqui é importante, tá? Pensa que a gente está olhando, a gente tem 3 grandes fases na análise de imóvel. A pré-arrematação, aí depois a gente tem o pós-arrematação, e depois a gente tem a desocupação. Vou colocar aqui. Nem sempre existe, mas é bom colocar. Na pré-arrematação, eu coloco algumas sequências de análises. Primeiro, a localização, que é o que a gente está. Depois, o diabo. Peraí. Pronto. Localização. Depois da localização vem a documentação. E por documentação eu quero dizer edital. E depois do edital, matrícula. E depois da matrícula, pesquisa por processo. Depois disso daqui, aí sim eu venho na parte de viabilidade financeira. E aí então vem a decisão. Ou seja, para eu chegar nisso aqui e decidir arrematar um imóvel ou não, eu tenho que passar por todas essas fases. Mas você percebe que cada uma dessas fases leva tempo. Eu vou chegar nessa parte de edital, eu vou chegar nessa parte de matrícula, eu vou chegar nessa parte de pesquisa de processo. Depois essa viabilidade financeira também. Mas isso daqui tudo leva tempo. Eu estou olhando talvez dezenas de imóveis aqui no site. É muita coisa. Lembra aqui, ó. Eu estava olhando, olha só, 38 imóveis. Pensa se eu vou fazer tudo. Eu quero verificar se esse imóvel faz sentido ou não. Como é que eu vou ter certeza se faz sentido? Primeiro a localização. Pô, a localização tá ok. Eu fiz ali análise de papel ok. Pô, segurança é ok. Não tem nenhum grande relato de violência ali. Pô, dei um check. Ótimo. Eu vou fazer as outras partes. Depois eu posso voltar ainda e fazer a análise real, que eu chamo. O que é análise real, Edwards? Eu ir ligar para um corretor da região, falar sobre o local, se for possível, estiver perto, ir lá. Mas nessa primeira parte eu quero ter certeza que se eu continuo ou não. Para esse imóvel aqui, vou continuar, para mim está fazendo sentido. Aí agora eu vou para a parte de documentação que vai ficar para o nosso próximo episódio. Se você quer ter uma noção geral de como você pode arrematar um imóvel em maior riqueza de detalhes, com mais tempo, com mais calma, com o nosso suporte, cara, aqui embaixo tem do Zero ao Patrimônio. É um treinamento que você vai aprender em aproximadamente 6 horas que você precisa para arrematar seu primeiro imóvel. Imóvel financiado, imóvel à vista, beleza? O link está aqui na descrição. Esse site que eu estou usando do Arremata aí também está na descrição. Você pode entrar, se cadastrar, é totalmente gratuito. Você vai lá e pesquisa nele. Fechado? Nos vemos no próximo vídeo. Aquele abraço e valeu!